Olá, eu sou Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e nós vamos para mais um episódio da nossa campanha de 24 dias pelo glaucoma. E hoje nós vamos discutir a temática sobre os desafios da atenção especializada e o acesso ao glaucoma. Para isso, eu tenho o prazer de estar com a Gabriela Hidalgo, assessora do Departamento da Atenção Especializada Temática, médica da família e comunidade e paliativista. Gabriela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço o convite e espero contribuir bastante nesse nosso podcast. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde. E, Gabriela, para começar nosso podcast, a primeira pergunta que a gente tem para você é se o glaucoma ainda é uma doença subdimensionada quando pensamos em saúde pública no Brasil. Sim, o glaucoma ainda é uma questão de saúde pública importante que envolve vários desafios, sendo o maior deles ele ser uma condição de saúde que muitas vezes é silenciosa, né? Ele é progressivo, crônico, com poucos sintomas, o que leva as pessoas muitas vezes a acessarem o serviço especializado já com sequelas permanentes. Então, como uma das causas frequentes de cegueira evitável no Brasil, a gente precisa fortalecer políticas públicas e a atenção especializada para conseguir lidar com essa questão de saúde no Brasil. Muito obrigada. Gabriela, com o envelhecimento da população brasileira, qual tende a ser o impacto futuro das doenças oculares crônicas para o sistema de saúde? Bom, o envelhecimento, ele gera uma maior demanda por questões relacionadas à saúde ocular como um todo, não envolvendo só o glaucoma, mas como catarata, entre outras condições de saúde. Então, a gente precisa de um olhar muito especial para a pessoa idosa, para a sua saúde ocular, porque ela interfere diretamente na sua autonomia, qualidade de vida, o quanto ela vai conseguir permanecer com uma boa funcionalidade. Então, com o envelhecimento populacional, trabalhar a linha de cuidado da manutenção da saúde ocular, ela tem que andar par a par, né? Para que a gente consiga favorecer que a qualidade de vida e redução de sequelas relacionadas a problemas relacionados à saúde ocular sejam minimizados. Gabriela, é muito legal ver o Ministério da Saúde atento a isso, porque muitas vezes que a gente fala de glaucoma e perda visual, a gente se restringe à condição oftalmológica em si. Mas hoje sabe que a gente está evoluindo, o mundo inteiro, a pesquisa em glaucoma está evoluindo, a gente começa a poder quantificar um pouco o impacto da baixa de visão, seja por glaucoma, seja por outras doenças. A perda da autonomia, a necessidade de um membro da família, ajudando, assistindo esse paciente, os impactos previdenciários com isso, as quedas, a falta de equilíbrio e a queda, geralmente em um paciente idoso que resulta numa fratura, a perda da mobilidade, a incapacidade de dirigir, e a gente tem dados agora mostrando mais linkado a acidentes de trânsito, e por fim, a saúde mental também, angústia, ansiedade, da gente ter um glaucoma avançado ou piorando, o medo da cegueira e tudo isso que gera. Então, uma vez que a gente entende que a visão ela está relacionada a tanta coisa importante, a tantos desdobramentos dentro da saúde, a gente tem que dar realmente uma atenção maior, não só ao glaucoma, mas a todas as doenças oftalmológicas, Mas a pergunta que a gente pode passar para você é como o Ministério da Saúde enxerga, esses impactos sociais e funcionais da perda visual, Bom, a gente sabe que a doença nunca é o ponto de partida, mas sim a pessoa que convive com o adoecimento. E para isso a gente tem que ter um olhar contra-hegemônico no sentido de não fazer um olhar fragmentado olhando só para a especialidade, mas entender que a gente precisa de um manejo dentro da saúde em rede,
que envolve todos os olhares multidimensionais para essa pessoa, as consequências do adoecimento, os fatores de risco, às vezes, para não adesão ao tratamento, que também interfere. E, para além disso, a gente tem um compromisso de sempre articular o cuidado intersetorial, acionando não só a previdência, né, a assistência social, a garantia de direitos, mas muitas vezes outros departamentos que envolvem lazer, cultura e adaptações também para que envolva pessoas que convivem às vezes já com sequelas, mas que podem se reabilitar e tenham direito à qualidade de vida dentro da condição de saúde que ela tem que lidar no dia a dia, né? Então, acho que esse compromisso ele é mais amplo e que a gente tem que olhar tanto para a prevenção, que é o que a gente mais quer, que as pessoas não convivam com sequelas permanentes, mas a gente também tem que olhar para as pessoas que têm uma sequela permanente e como a gente vai conseguir organizar um cuidado para que ela também sinta que ela está sendo olhada e cuidada do ponto de vista integral, não só do ponto de vista da saúde, mas como pessoa que vai ter que conviver com uma baixa acuidade visual ou com cegueira, né? Mas que a gente consiga cuidar como sociedade dela para essa manutenção de bem-estar. E eu acho que está bem linkado ao que você está falando. A próxima pergunta. Para que exatamente ocorra esse cuidado contínuo em doenças crônicas hoje, quais são os principais desafios que vocês enxergam na atenção especializada? Bom, na atenção especializada, a gente sempre teve que lidar com como organizar o acesso ao especialista, favorecendo que as pessoas corretas chegassem ao atendimento correto, né? E assim a gente conseguisse ter uma organização de filas de pessoas estratificadas por fatores de risco e já organizadas dentro das necessidades que realmente precisa de um especialista. E outro ponto é a regionalização, né? A gente está em um país de dimensões continentais. Muitas vezes a gente, como médico, aprende a saúde nas capitais, onde a gente consegue se organizar dentro de uma mesma cidade, mas um grande quantitativo de municípios, mais de 3 mil municípios no Brasil, tem menos de 20 mil habitantes. Então, a organização do acesso à atenção especializada, ela também envolve território, como a gente se organiza nas regiões de saúde e como a gente é estratégico na alocação dos especialistas, né? Junto com isso, a pandemia ela trouxe um acúmulo de filas, né? Porque a gente foi fechando ficou uma demanda represada dentro desse momento, né? Então, a gente teve que se reorganizar e repensar a atenção especializada, porque não adianta só treinar a atenção primária e aí eu tenho um gargalo em que eu não consigo fazer a assistência e a manutenção da saúde. Então, a gente ainda tem muitos desafios, mas temos algumas estratégias que vamos conversar um pouco mais hoje que têm ajudado nesse manejo. De fato, o Brasil ele é um país grande de realidades muito diferentes, né? Então, realmente solucionar ou minimizar, né, o acesso nessas regiões da proteção especializada é um grande desafio, né? Você já comentou, né, sobre como fazer isso e também a gente se coloca como Conselho Brasileiro de Oftalmologia também à disposição para a gente tentar estudar. A gente tem uns dados que a gente levantou agora da demografia dos oftalmologistas no Brasil. E a gente está no número entre 20 e 22 mil oftalmologistas no Brasil. A gente tem mais ou menos, né, enquanto os Estados Unidos tem 1 para 20 mil, 1 para 19 mil, a gente está com 1 para 10 mil habitantes aqui no Brasil. Então, é claro que são realidades diferentes, tem profissões relacionadas à saúde ocular diferentes em outros países, aqui, né, centrar no oftalmologista, mas a gente permite, né, esse número sugerido, bem melhor que até que sugerido pela Organização Mundial de Saúde, prover talvez a saúde ocular de uma qualidade a nível de médico oftalmologista para toda a população, mas distribuir bem feito, né, distribuir de maneira equalitária os vazios assistenciais é um desafio ainda. E o CBO, só para te informar, ele se coloca à disposição, né, quando vocês precisarem estimular qualquer política, né, de lidar com esses vazios, a gente está sempre à disposição, né? Perfeito, obrigada. Então, eu acho que acho que você já respondeu. A gente tinha uma pergunta, mesmo às vezes com a informação disponível, o paciente tem dificuldade de ter acesso, né?
Acho que você falou isso, né? Nós temos um país continental, enfim. Então, agora eu vou perguntar para você qual que é o papel da articulação entre União, estados e municípios, exatamente para que a gente consiga dar o cuidado dessa saúde ocular de uma forma mais articulada. Bom, quando a gente fala dos entes tripartite, né? Quando a gente fala dos entes do ente federal, estados e municípios, a gente tem que pensar num apoio organizado com funções diferentes para que isso funcione, né? Então, em geral, o Ministério da Saúde, ele consegue organizar, padronizando e organizando as políticas públicas, organizando o financiamento que parte do ente federal e fomentando através de epidemiologia e análise, né, das condições de saúde brasileira, o que a gente precisa, às vezes, de fomento de especialistas ou de especificidades regionais. Já os estados, eles são responsáveis pela organização da atenção especializada, né? E dentro disso, ele precisa reorganizar através da regionalização, e a gente fala muito do planejamento regional integrado, o PRI, quais são as realidades locais de municípios dentro do que ele organiza como rede de atenção especializada. Então, a descentralização que o SUS prega, né, essa capilaridade que a gente precisa ter, às vezes parece complexa explicando assim, mas em geral ela funciona muito bem, porque ela chega no território, onde muitas vezes o ente federal não consegue enxergar. A gente vai capilarizando isso para organizar perante as necessidades locais e realidades locais, né? Então, às vezes, as barreiras de acesso, né? A gente fica pensando em sistema de informação, né? E às vezes é um rio que cruza, né, o município e é muito difícil e às vezes tem uma unidade bem pertinho do outro lado do rio, mas é mais fácil ir para outro município a 200 quilômetros de distância, porque é muito mais complexo, às vezes, essa barreira geográfica. Então, a articulação dos entes, ela envolve todas as políticas públicas, mas, em geral, a gente tem fortalecido muito o apoio à regionalização, porque só através desse olhar mais territorializado, a gente consegue fazer uma gestão que a gente chama de base populacional. Muitas vezes, a saúde foi organizada através do direcionamento de vagas. Eu tenho X médico por tantas horas, isso é igual a tantas vagas. E a gente deixava que a população se organizasse para ocupar. Hoje a gente viu que isso é pouco efetivo. Na verdade, a gente tem que fazer a análise da nossa população, entender o que é mais prevalente, para aí sim conseguir organizar a atenção especializada dentro das necessidades do território. Então, é por isso que é importante, né, o papel da regionalização e da reconstrução da análise do que a gente tem de tecnologias, protocolos, diretrizes e até mesmo formas de financiamento, como a gente teve as novidades das OCIs. Eu vi as montanhas do Rio, vi as praias, vi o sol. Eu vi as luzes da cidade de São Paulo, sua gente, seu movimento. Eu vi as paisagens do sertão, suas cores, seus pontos turísticos. Eu vi. Mas hoje não vejo mais. Vistas perdidas. O glaucoma é silencioso e pode levar à cegueira. Procure seu oftalmologista. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento. Conversa muito boa, Gabriela, né? E a visão, a gente entender, né, e confirmar a eficiência né, do Ministério da Saúde com relação à visão dessa doença, né, e as políticas de saúde pública, ela é reconfortante. Quando a gente vai para a regionalização do glaucoma, né, isso faz muito sentido com várias outras doenças, né? A gente acredita fortemente que dentro das correntes migratórias da África que veio para o Nordeste, a gente tem demandas totalmente diferentes que a gente pode ter no Sul, né, em outros locais. E voltando ali um pouco, né, dessa parte do glaucoma avançado, né, que é uma dor nossa de chegar tarde, dessa doença silenciosa, as características da doença fazem com que ela às vezes cheguem tarde, né? Como que a gente poderia talvez, né, melhorar, né, essa taxa de detecção? A gente pensa como Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente vem pensando já há algum tempo de que talvez a oftalmologia
não é sua área, mas pudesse estar talvez inserida de alguma maneira na atenção primária, sabe? E aí sim, a gente detectando casos, né, num nível talvez de maior severidade ou maior certeza, né, a gente conseguir alocar esse paciente, né, para o tratamento. Mas com relação também à assistência especializada, como a gente consegue tentar, né, colaborar para evitar esse diagnóstico tão tardio? Bom, sempre quando a gente pensa em diagnóstico tardio, a gente tem que pensar no componente comunitário e na atenção primária como porta de entrada, né? Hoje a gente tem mais ou menos 55 mil equipes de estratégia saúde da família e é o único equipamento do sistema que está capilarizado em quase 100% dos municípios. Então, um bom começo seria pela organização da linha de cuidado a partir da atenção primária. E aí a gente tem que trabalhar mais com fatores de risco do que com sinalização de sintomas. Tirando o glaucoma agudo, que aí a gente tem um quadro mais florido, né? Em geral, é uma perda muito gradual que nem sempre leva a uma queixa. Então, a gente precisa pensar, e baseado em evidências, e aí aqui eu também me coloco à disposição, como a gente em geral trabalha juntos, né? O que a evidência traz em termos de rastreamento, né? Então, será que a gente tem que fazer rastreamento a cada 5 anos para as pessoas a partir de 60 anos? Será que a gente tem que pensar numa linha de cuidado, de organização de rastreamento diferente para pessoas da população negra? Diabetes e hipertensão, dentro do que a gente já avalia da retinopatia. Será que vale a pena a gente colocar sempre um degrau de avaliação do glaucoma incluído dentro da avaliação periódica, né, da retina, do hipertenso e diabético? Então, eu acho que pensar política pública e estratégia de saúde pública é isso. Muitas vezes, eu sempre brinco, né, quando eu estava na residência, antes de trabalhar no ministério, eu pegava os cadernos do Ministério da Saúde e pensava, meu Deus, mas ninguém leu um up to date. Esse exame aqui é a melhor opção, como que não tá? Mas é que a gente aprende muito pouco de estratégia de saúde pública. Às vezes a melhor evidência para a saúde individual da pessoa não é o que a gente consegue aplicar para que isso chegue a qualquer um da população. Então, eu acho que o nosso grande desafio é pensar em protocolos efetivos de rastreamento a partir da atenção primária, uma vez que o rastreamento é voltado para pessoas sem nenhum sintoma e a gente consegue antecipar isso. E acho que novos formatos da organização da atenção especializada permeando o território já têm sido construídos, né? Então, eu acho que pode ser uma boa proposta, talvez não o oftalmologista compondo a equipe da atenção primária, mas talvez um equipamento itinerante, igual a gente tem da saúde bucal. Na saúde bucal a gente tem os UONs, né, que são carrinhos que tem todos os equipamentos do dentista para que ele consiga ir pelo território. Então pode ser uma opção, né, dependendo do que a gente construir como estratégia. E a boa notícia é que parece que no Brasil a gente tem especialista para isso, né, isso é um privilégio, não é toda especialidade que a gente consegue falar isso. Né? Então, eu acho que pensar juntos nessas estratégias é sempre o melhor caminho, fortalecendo a atenção primária e talvez pensando em outras formas de acesso, talvez com equipamentos itinerantes, né, voltados para a saúde ocular, pode ser uma opção. Eu acho que você citou uma coisa importante. A gente trabalha, todos nós temos as nossas carreiras em universidades e faculdades e os pacientes chegam muitas vezes em estágios muito avançados das doenças. E essa estratégia, e ao nosso ver, a inserção da oftalmologia na atenção básica é essencial. Quando a gente fala que a grande causa de cegueira no Brasil, que é tratável, é falta de óculos, quer dizer, você olha todo esse arcabouço, quer dizer, não faz o menor sentido você não ter o oftalmologista na atenção primária e ter que levar esse paciente para fazer óculos, muitas vezes num hospital secundário ou terciário. Então, nos parece, e temos defendido há muito tempo, formular estratégias juntas e que a oftalmologia possa estar incluída na atenção primária, porque entendemos pela nossa experiência, com o número de oftalmologistas que temos, com uma rede organizada,
com o uso da capacidade que já está instalada e a gente conseguir adequar isso, eu acho que a gente teria um bom caminho para andar juntos aí para a gente olhar isso. E aí a gente fala o que você falou de dados epidemiológicos e assistenciais que são muito importantes. Como é que o Ministério enxerga isso para definir as prioridades estratégicas de saúde ocular? Bom, relacionado a dados, isso é sempre um desafio a nível central. Em geral, a gente consegue monitorar muito mais os serviços de saúde, o que a gente tem habilitado, a força de trabalho e os procedimentos executados. Não necessariamente o número total de pessoas que a gente consegue ver com essa condição. Então, um exemplo, às vezes um procedimento, né, de acompanhamento e tratamento do glaucoma, uma mesma pessoa pode passar mais de uma vez. Então, Perfeito. Isso não comporta o número global das pessoas. Então, isso tem sido um desafio. Porém, através do fortalecimento do ESUS, APS, que é o prontuário eletrônico da atenção primária, a gente consegue fazer a sinalização das condições de saúde a partir do território. Então, tem um território mapeado pela unidade básica, todos eles são cadastrados, né, os pacientes, e sempre quando eu tenho uma condição de saúde permanente, eu consigo ativar esse CID como CID ativo, né, doença, condição de saúde ativa, isso vai para a folha de rosto do PEC, né, do prontuário eletrônico do ESUS. Então, em geral, essa extração de dados tem mostrado mais facilmente o que temos diagnosticado no território. Mas, em geral, a gente conta com organização de trabalhos junto com as universidades, através de firmando TEDs, né, junto com as universidades, para que a gente consiga fazer o diagnóstico da população, porque essa ainda é uma fragilidade do sistema nacional para a gente enxergar número de pessoas. Em geral, E não número de exames. E não número de exames, procedimentos e equipamentos. Então, temos uma resposta parcial com o PEC da APS, mas em geral a gente precisa muito do apoio das universidades para a gente conseguir chegar a esses números e essa análise epidemiológica. Há um mundo de momentos para viver. Detalhes que você não pode e não quer perder. Para que nada fique entre você e o que você ama, a Bausch Lomb trabalha todos os dias pela saúde da sua visão. Um legado de confiança para você manter o foco no que você ama. Realmente a gente fazer uma triagem para glaucoma, ela não é custo efetiva, nem em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos, e eu compartilho, né? Muitas vezes a gente tem um problema cognitivo em ver assim, o que é melhor para a saúde individual, e a saúde pública, né? Ela é um pouco diferente, mas né, faz parte da estratégia, né, de um país ter a saúde pública, né, norteando as nossas ações. Então, quando a gente percebe que, né, eu falei até com a Rosiane, sabe, e a gente vê a oportunidade que está aparecendo no cenário da atenção primária de saúde, adquirindo 5 mil, 10 mil retinógrafos portáteis, né, isso assim, ele brilha nossos olhos como oftalmologistas que brigam com glaucoma e outras doenças. A gente ter, né, olha o cenário, que bonito que fica. Se a gente consegue implementar esses retinógrafos de uma maneira eficiente, e a gente consegue, né, aí a gente muda a triagem para a triagem de todas as doenças oftalmológicas, que melhora um pouco a custo-efetividade desse procedimento. A gente consegue, talvez, levantar um pouco a barra e pegar pacientes que com nível de certeza diagnóstica, né, uma especificidade mais alta, talvez mais avançada, e consegue colocar ele na rede, consegue ver outras doenças que a gente já tem as UCIs disponíveis, o recurso já está lá, e cabe a gente agora, né, como conselho, como oftalmologistas, fazer isso funcionar, né, na ponta e chegar a esse recurso, chegar a esse atendimento aos pacientes. A gente está trabalhando nisso, a gente sabe que a gente está indo bem, mas a gente pode melhorar mais. A ideia que a gente tem, né, uma vez vendo esses cenários, né, principalmente uma capacidade diagnóstica com esses retinógrafos, ou eventualmente com o oftalmologista na atenção primária, talvez assim, com retinógrafos bem rápido isso acontecendo, né, tem um potencial de ser. Como é que a gente garante, né, os recursos, toda uma cadeia, né, para a gente conseguir detectar esses casos, né, com alto risco para cegueira, e fazer
com que ele consiga chegar no atendimento especializado com recurso, com acesso, né, para a gente poder resolver o problema detectado. Bom, eu acho que esse desafio a gente já trabalha há anos com outros temas, né? Eu acho que todo mundo aqui na mesa viveu a famosa era das carretas de mamografia, em que a gente fazia muitos diagnósticos e não tinha caminho na rede para essas mulheres. Isso, essa responsabilidade ética, a gente conseguiu incorporar no SUS, entendendo que tudo que a gente vai começar a rastrear, ela tem que ter um caminho, tem que ter uma linha de cuidado, senão a gente só adiciona sofrimento. Eu dou um diagnóstico e não dou um caminho de cuidado, né? Então, a organização de novas tecnologias na atenção primária, como o retinógrafo, ela acaba sendo possível pelo investimento na atenção primária em especialistas também, como eu, que sou médica de família e comunidade. Então, existem médicos com formação específica em atenção primária que conseguem potencializar a resolutividade e oportunizar o encaminhamento precoce dentro de sinais de alerta, né? Então, eu acho que dentro do que a gente tem construído, a qualificação do médico da atenção primária vai ser crucial para que a gente consiga utilizar esses equipamentos de forma adequada. E outra coisa que nos traz, né, como ponto a favor é a telesaúde, a telemedicina. Porque se em um momento, né, o oftalmologista eventualmente não está inserido fisicamente na atenção primária, a partir dos retinógrafos e da telesaúde ele está inserido, né, mesmo que virtualmente. E isso tem funcionado muito bem em outras especialidades, né? A gente tem estudos na atenção primária que mostram quais são as especialidades que, em geral, a PS é menos resolutiva. E é oftalmologia e dermatologia, né, em geral, entre outras, né? O restante, com um bom matriciamento, uma boa parte se absorve, mas oftalmologia e dermatologia não. Então, na dermatologia, a gente já tem um bom resultado com o uso de dermatoscópios e uso da teleconsultoria à distância pela imagem. Então, eu enxergo um ótimo caminho, né, agora para a oftalmologia, que é a outra cadeira que a gente tem baixa resolutividade sem um especialista, para que, compondo essa articulação de uma atenção primária qualificada, junto com acesso tecnológico e um recurso adequado, a gente consiga caminhar mais celeremente para os diagnósticos em rede. Prazer, somos a Ofta. Movidos por uma só causa, ser parte ativa na prevenção, tratamento e cuidado dos mais de 28 milhões de brasileiros que vivem com alguma perda da visão. Com inovação, simplicidade e excelência, apresentamos soluções completas, trazendo conforto e leveza ao olhar, devolvendo os melhores momentos a quem mais precisa, ajudando as pessoas a ver o mundo por completo, prontos para transformar o futuro da oftalmologia no Brasil. Ofta, a vida merece ser vista. E eu acho que a gente quer aqui, como Conselho Brasileiro de Oftalmologia, portanto representando a oftalmologia, nos colocar absolutamente mais do que à disposição, com a intenção de que a gente possa participar de todo esse processo. E eu emendo exatamente isso. Como é que o Ministério vê essa participação das entidades representativas, dos médicos e da comunidade científica nesses processos, porque a gente acha que isso é fundamental para que consigamos atingir os nossos objetivos. Queremos ajudá-los a resolver os problemas da saúde ocular da população. E emendo a essa pergunta, a sua visão, as suas considerações finais, nós estamos chegando ao tempo, então com a tua visão dessa participação e nós nos colocando totalmente à disposição de uma forma absolutamente proativa para participar desse processo, eu queria que você colocasse a sua visão e as suas considerações finais. Bom, a gente agradece essa parceria de sempre, né? A gente já tem contado com vocês em diversos temas para a gente conseguir construir realmente uma política pública efetiva voltada à saúde ocular no Brasil. Esse diálogo não só com a comunidade científica, mas com as representações civis, né, da sociedade e com os especialistas é fundamental. Tanto pela qualificação técnica, né, do que há de mais moderno e de melhor evidência dentro do componente da atenção especializada. Então, isso ajuda muito a validar e qualificar o que a gente tem
como construção coletiva, mas também na organização de processos que tragam não só pertencimento, mas processos que vão se converter em prática real, porque às vezes não adianta a gente, como Ministério da Saúde, ficar em cima, descendo normas que a gente não sabe como vão ser executadas e trazer quem lida com isso no dia a dia. Ó, isso daqui funciona, esse pode ser um caminho, esse caminho em tal lugar não deu tão certo, como a gente vai adequar é fundamental, né? Quanto mais próximo a gente tá da realidade da assistência, melhor é a organização de novos caminhos de cuidado. Então, essas parcerias são fundamentais. A gente agradece, né, toda a oportunidade que a gente tem de trocas e também contem com o Ministério da Saúde para construção coletiva, e agradeço esse espaço de fala e de comunicação que a gente teve agora nesse mês, pelos 24 dias, pelo glaucoma. Obrigada. Nós é que agradecemos, foi um prazer tê-la conosco. Dentro do meu agradecimento, eu acho que assim, toda vez que a gente tem uma coisa boa para falar, vale a pena ser dito, né? Então, desde que a gente está frequentando Brasília e a SAES, o Ministério da Saúde, é surpreendente, às vezes, e assim, reconfortante ver a qualidade do corpo técnico que envolve esses setores do Ministério da Saúde. Você vê vocês já planejando e já estão conversando, acho que já há algum tempo, com a atenção primária, e é só reforçar o que a Alci falou, né, que o CBO se coloca de uma maneira bem centrada no paciente, no resultado, para a gente trabalhar junto para entregar uma saúde ocular, né, para a nossa população, minimizar todo o caso de cegueira desnecessária nesse país e alocar de maneira apropriada os recursos. A gente vai sempre estar junto, quando o Ministério chamar, a gente ajuda para seguir essas premissas e atingir nossos objetivos. Obrigado, Gabriel. Contem conosco. Obrigada, gente. E assim encerramos mais um podcast dos 24 dias pelo glaucoma, com informações que são tão importantes para médicos, para a população, com a nossa missão do CBO, que é sempre levar a saúde ocular à população e melhorar o acesso. Nós temos que evitar todo e qualquer tipo de cegueira que possa ser prevenível ou tratável.